Bem-vindos a esta sala, Recuperação e Matemática. Bom dia, caros diretores e diretoras, caros professores, bom dia aos nossos convidados, professora Ana Paula Canavarro e professor Ricardo Pinto, a quem desde já agradeço a disponibilidade para participarem nestes 3 dias de jornadas. Eu sou Marta Procópio, pertenço à estrutura de missão do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar. O tema desta sala, Recuperação e Matemática, vai ao encontro das recomendações do Plano 21-23 Escola Mais, nomeadamente recuperação e ampliação de aprendizagens baseadas no ensino que se pretende ser exploratório, a melhoria de práticas na gestão de um currículo articulado e enriquecido, no uso intencional e intenso de recursos digitais disponíveis e de qualidade que explorem aprendizagens curriculares estruturantes e numa aposta na formação de professores contínua que se pretende que seja transformativa. A recuperação em matemática é um tema onde se pretende aprofundar a intencionalidade de uma das ações específicas do Plano 21-23 Escola Mais, a ação Recuperar com Matemática, e cujo roteiro tem a oportunidade de consultar no site Escola Mais. Mais à frente eu já colocarei todos estes links diretos no bate-papo. Os nossos convidados têm desenvolvido trabalho que vão ao encontro dos objetivos desta ação específica do Plano Escola Mais, nomeadamente na produção de materiais de apoio para o trabalho específico na recuperação das aprendizagens em matemática, no apoio à construção e implementação de novos documentos curriculares, nomeadamente as aprendizagens essenciais da matemática, que é um documento muito recente, e, consequentemente, na promoção do sucesso educativo de todos os alunos. Passo então a apresentar de forma muito breve a professora Ana Paula Canavarro, que tem desenvolvido trabalho em torno das atuais aprendizagens essenciais da matemática e também na produção das recomendações para a melhoria das aprendizagens dos alunos em matemática no relatório que é público. A professora Ana Paula é professora associada na Universidade de Évora, membro do Centro de Investigação em Psicologia e Educação também da Universidade de Évora e colaboradora da Unidade de Investigação e Desenvolvimento em Educação e Formação da Universidade de Lisboa. Neste momento preside a Sociedade Portuguesa de Investigação em Educação Matemática, é sócia fundadora da APM, tendo sido diretora da revista Educação em Matemática. Pertenceu às comissões de acompanhamento do Programa de Formação Contínua em Matemática para professores do primeiro e segundo ciclos e do Plano de Ação em Matemática. Mais recentemente, como dizia há pouco, ao Grupo de Trabalho em Matemática e atualmente coordena o grupo responsável pela revisão curricular desta área disciplinar no ensino básico. Passava então a palavra à professora Ana Paula Canavarro. Muito bom dia a todos e a todas, obrigada por estarem nesta sessão. Começo também por agradecer o convite à GEC que nos foi formulado e em particular agradecendo à doutora Marta Procópio as suas palavras de apresentação. Eu vou compartilhar aqui na tela uns slides que produzi aqui com a minha colega de equipa que esteve nos outros 2 dias, não está hoje, Lina Brunheira, para sistematizarmos aqui algumas ideias sobre aquilo que nos traz cá hoje para partilhar estas ideias, informações, preocupações com todos vós e que têm a ver com os novos documentos curriculares em matemática. Estes documentos curriculares começaram a surgir e aproveito para, nesta introdução, neste enquadramento, fazer menção a este relatório intitulado Recomendações para a Melhoria das Aprendizagens dos Alunos em Matemática, que pode ser encontrado no site da DGE. É um relatório que se tornou público em março de 2020, portanto foi produzido ainda na pré-pandemia e que tem um estudo relativamente aos últimos 30 anos no que diz respeito à evolução dos currículos em matemática em Portugal
no que diz respeito, portanto, às orientações curriculares, mas também às aprendizagens dos alunos, e tem outros elementos interessantes para pensarmos na educação, em particular também tem uma análise daquilo que são, por exemplo, orientações curriculares em outros países relativamente à disciplina de matemática. Portanto, este relatório, que realmente parece ser uma peça importante para perspectivar o ensino da matemática no nosso país, começou por recomendar, portanto, tem um conjunto de 22 recomendações, e a primeira incide precisamente sobre a necessidade urgente de elaborar um novo currículo de matemática para todos os ciclos de escolaridade, que seja um currículo que pudesse revogar um conjunto de documentos curriculares e aquilo que lhe está associado, como aos manuais escolares, por exemplo, que eram realmente muito dispares e com orientações que apontavam em sentidos diversos, profusos, e que dificultavam não só a gestão curricular em matemática, como a própria identificação de, afinal, quais é que são os focos daquilo que os alunos devem aprender em 2020, 2021, portanto, nestes 20 e tais % do século XXI que nós já superamos, afinal, o que era realmente importante. E, portanto, na sequência desta recomendação, em que realmente também se propunha haver uma maior sintonia com o perfil dos alunos à saída da escolaridade e a consideração do que é que são orientações curriculares internacionais inspiradoras de outros países que têm bons resultados elevados nos estudos comparativos em matemática. Portanto, na sequência desta recomendação, como disse, a tutela decidiu, e bem, digo eu, claro, e as pessoas com quem trabalho, a promover um plano a 3 anos, que se iniciou ano passado com o objetivo de elaborar um novo programa de matemática que foi, portanto, pedido pela tutela que mantivesse o formato das AES por uma questão de uniformidade com as outras áreas curriculares. E, portanto, os novos documentos que existem têm realmente o formato das AES, embora tenham uma introdução muito mais extensa do que costuma ser prática das outras AES, porque discutem um conjunto de aspectos essenciais para os programas, como, por exemplo, as orientações curriculares, as finalidades do ensino, por aí fora. Portanto, para este ano letivo, a preparação da generalização destes documentos, que eu passarei a chamar de novas AES em matemática, a generalizar para o próximo ano letivo de 22-23 em todo o território de Portugal continental. Realmente, relativamente às ilhas, agora surgiu uma dúvida. O que é que fizemos então em 2021? Portanto, esta equipa, da qual eu gostava de sublinhar que é uma equipa constituída por pessoas com perfis muito diversos, desde professores que ensinam matemática em todos os níveis de ensino, matemáticos de várias áreas e educadores matemáticos que fazem investigação na área da didática da matemática. Preparámos uma versão preliminar destas AES, que foi sujeita à discussão pública alargada. Produzimos, a partir do feedback que recebemos, uma versão final que foi homologada em agosto passado, e, portanto, os documentos são oficiais, tornaram-se públicos e estão, portanto, alocados no site da DGE, onde podem ser consultados por todos. Para além disso, fizemos reuniões com os autores de manuais escolares, com a preocupação de clarificar atempadamente quais é que seriam as principais ideias-chave, para que os autores pudessem ter o seu tempo para, naturalmente, que é necessário ser bastante, produzirem manuais escolares que sejam adequados a estas novas aprendizagens que são importantes promover junto dos nossos alunos. Gostava aqui de salientar que estas novas orientações curriculares têm por base 3 princípios
E nós gostamos sempre de sublinhar estes nossos princípios, explicar qual é que é o seu sentido, até porque este primeiro da matemática para todos, para todas, é uma boa intenção que já vem sendo enunciada há bastante tempo, mas realmente não basta declará-lo, não é? É preciso criar condições para que a matemática realmente possa ser aprendida por todos os alunos, porque todos os alunos possam ter direito a não ficar excluídos de uma aprendizagem de matemática ou de serem marcados nas suas escolhas depois dos seus percursos escolares pela fuga à matemática. Portanto, há uma educação matemática a que todos os alunos devem ter acesso, e isso passa não tanto pelos conteúdos específicos que são ensinados, mas pela forma de trabalhar em matemática. E, portanto, nós vertemos nestas orientações curriculares ideias-chave que realmente permitem que a matemática possa ser uma área curricular a ser de sucesso para todos os alunos, o que naturalmente não quer dizer que todos venham a aprender as mesmas coisas, mas quer dizer que ninguém ficará excluído. E, portanto, aí passam com ideias como a ênfase na compreensão, uma experiência matemática dentro da sala de aula em que todos os alunos possam exprimir os seus raciocínios, vê-los discutidos, partir, por exemplo, da discussão dos erros para a progressão daquilo que são as ideias a reter, portanto, numa dinâmica muito de trabalho conjunto, de trabalho colaborativo entre os alunos com base em tarefas poderosas, portanto, numa lógica de ensino exploratório da matemática que falarei daqui a mais um pouco. Também o princípio da matemática para o século XXI. Atualmente, todos sabemos, as alterações têm sido mais que muitas em uma velocidade vertiginosa e, portanto, há novos tópicos que é preciso acautelar, há tópicos que deixam de fazer sentido, há capacidades matemáticas que é preciso incluir e, portanto, este novo programa também contempla esta adequação àquilo que são as necessidades do século XXI. E por último, com este princípio da matemática é única, mas não é a única, que significamos que reconhecemos naturalmente que a matemática tem características específicas, mas não pode ficar a viver como se fosse uma bolha dourada, não é? Isolada, muitas vezes olha-se para a matemática assim, mas ela tem que contribuir com o seu papel para, a par das outras disciplinas, uma educação global de todos os alunos e que vá ao encontro daquilo que é o perfil para uma educação de todos os alunos à saída da escolaridade básica. Obrigatória, desculpa, não é básica, é obrigatória. Trago aqui também esta imagem que retrata aquilo que é o quadro conceptual sobre os conteúdos para a aprendizagem da matemática, em que, como poderão ver, existem aqui os quatro temas, os quatro grandes domínios a ter em conta sempre em qualquer programa, mas além disso temos aqui um anel central em que temos 6 capacidades matemáticas transversais. Isto tem precisamente a ver com a adequação da matemática para o século XXI. Por exemplo, encontrarão aqui o pensamento computacional, que é algo de que se começa agora a falar e que já está a ser incluído em currículos de outros países e que nós também consideramos para Portugal. E encontrarão um anel exterior que reflete as capacidades e atitudes transversais que fomos selecionar do perfil do aluno e que têm diretamente a ver com a forma como, que podem ser intencionalmente desenvolvidas se for feito um determinado tipo de trabalho dentro da sala de aula, fazendo pondo em prática a tal intencionalidade da matemática, dar um contributo para uma educação mais global e em que todas as coisas apareçam mais relacionadas e menos às caixinhas, como se costuma dizer. Por último, queria ainda referir uma ideia essencial destas novas orientações que tem a ver com a forma como encaramos a aprendizagem em matemática. Não a vemos como uma escada que tem que se subir de grau a degrau e quem não sobe cada um dos degraus fica impossibilitado de progredir. Não, nós vemos a aprendizagem da matemática como uma aprendizagem que é feita numa abordagem em espiral,
que dá oportunidades sucessivas de os diferentes alunos com diferentes graus de maturidade que vão adquirindo poderem ir fazendo a consolidação. A consolidação não é algo que se faz em degraus, mas algo que se vai sendo retomado, e portanto este programa que aqui temos é um programa que propõe exatamente um trabalho dessa forma, através de tarefas poderosas e desafiantes, muito em torno das explorações dos alunos, do trabalho dentro da sala de aula, apoiados por tecnologia, que potencia essas aprendizagens. Portanto, este programa eu costumo dizer que tem uma atitude não complexada do uso da tecnologia, que realmente não tem sentido que não esteja presente com força dentro da sala de aula e dentro daquilo que são as aprendizagens matemáticas. Esta será certamente o acautelar as condições para que todas as crianças em matemática, certamente não só, mas em matemática, possam ter acesso à tecnologia no seu dia-a-dia do trabalho na sala de aula, será certamente uma preocupação dos tempos futuros. Relativamente àquilo que está a acontecer no ano 21-22, portanto no presente ano letivo, uma outra equipa na qual transitaram alguns dos elementos está a promover, a trabalhar num conjunto de iniciativas, portanto para além das sessões de divulgação que já começaram a ser feitas das novas AES, estamos também a acompanhar a operacionalização do novo programa em algumas turmas, poucas, mas algumas turmas de cada um dos anos de início de ciclo, e no primeiro ciclo, no primeiro e no terceiro, que será depois continuada. Estamos a trabalhar na constituição de um banco de recursos específicos que apoiem o trabalho dentro de sala de aula com vista à implementação destas novas orientações. Alguns destes recursos até já podem recuperar-se, muitos recursos que foram produzidos, por exemplo, no âmbito do programa de 2007, Programa de Formação Contínua em Matemática, do Plano de Ação para a Matemática. Existem recursos muito interessantes e adequados a trabalhar com aquilo que são as novas orientações curriculares. Outros, naturalmente, não existem, nomeadamente no que tem a ver com as novidades, e, portanto, serão produzidos recursos novos, que ficarão disponíveis para qualquer escola, qualquer aluno, qualquer professor, qualquer família poder aceder. E de janeiro a julho de 22 temos previsto iniciar um programa de formação contínua a nível nacional para docentes de todos os níveis de ensino, visando o apoio, a formação concreta relativamente a estas orientações. Para o próximo ano letivo, como disse, prevemos a generalização das novas aprendizagens, portanto, pelos anos que é costume, não é? Os anos ímpares, à exceção do nono, só se virá a concretizar em 24, 25, e peço desculpa, há qualquer coisa que acontece aqui que já me aconteceu há bocado, e queria ainda referir que também para o próximo ano letivo temos previsto a criação de um programa de apoio e acompanhamento ao desenvolvimento das dinâmicas colaborativas com vista ao desenvolvimento curricular nos agrupamentos. Gostaríamos de conseguir recuperar as boas práticas que foram implementadas na altura do plano da matemática, portanto é algo que ainda está em estudo e que certamente procuraremos negociar com o Ministério condições que permitam um trabalho em colaboração que é tão importante sempre, e em particular na altura em que existem novas orientações para colocar em prática. E ficaria por aqui e fico à disposição para depois, na altura própria, responder a questões, comentários, o que entenderem. Muito obrigada. Obrigada, professora Ana Paula. Passo então a apresentar o professor Ricardo Pinto, o nosso segundo convidado, que nos vem apresentar o projeto IPA-Tiamat. É um recurso digital utilizado por várias escolas do nosso país na aprendizagem da matemática e sobre o qual a estrutura de admissão fez um estudo publicado em 2020, está disponível no nosso website, que partilhei aí no bate-papo e que voltarei a fazê-lo
caso tenha entrado pessoas posteriormente a essa divulgação que fiz. Este é um estudo que evidencia o impacto do uso intencional de um recurso digital na melhoria das aprendizagens dos alunos em matemática. O professor Ricardo Pinto é licenciado em Matemática e Ciências da Computação pela Universidade do Minho, é mestre e doutor em Ciências da Educação, especialização em Tecnologia Educativa também pela Universidade do Minho. É professor de Matemática e formador na área da Matemática e da Tecnologia Educativa. Atualmente coordena o projeto Ipatiamat e preside a Associação Ipatiamat. Tem-se dedicado nos últimos anos à criação de recursos pedagógicos, nomeadamente à plataforma que nos vem apresentar e à investigação, e tem co-orientado e arguído várias teses de mestrado e vários trabalhos de diferentes licenciaturas. Passava então a palavra ao professor Ricardo Pinto. Muito obrigado, bom dia a todos e a todas, espero que se encontrem todos bem. Gostaria de agradecer a oportunidade à Direção-Geral de Educação, ao PNPSE, aqui na pessoa da doutora Marta Procópio, e passo então a fazer uma breve apresentação do projeto nas suas diferentes vertentes. Não antes, não posso esquecer disto, não antes de desejar um bom ano para todos, com tudo cheio de coisas boas. E fica aqui este reparo. O projeto Ipatiamat nasceu como resposta à preocupação crescente junto da comunidade educativa quanto ao desempenho escolar na disciplina de matemática. Este projeto visa promover a excelência e o desenvolvimento do sucesso escolar, sobretudo centrado na matemática no ensino básico. A parte mais visível deste projeto é uma plataforma online com inúmeras aplicações hipermédia, interativas e muitos outros recursos que estão alojadas no sítio www.ipatiamat.com. A motivação é contribuir para o sucesso escolar em matemática e para a melhoria da qualidade das aprendizagens, ou seja, aprendizagens realizadas com compreensão. A metodologia é criar tarefas que capitalizem de alguma forma o gosto natural que os alunos têm por ambientes digitais, pelas tecnologias, levando-os à descoberta e à construção de competências e desenvolvimento de competências em matemática. A colaboração, trabalhamos com instituições de ensino superior, com o PNPSE, com a Direção-Geral de Educação e outras estruturas, mas contamos com a comunidade educativa no geral, professores, pais, encarregados de educação, alunos, estruturas diretivas e outros atores educativos. Ipatiamat, estou seguro, sou da escola do futuro, é o refrão do hino Ipatiamat. O hino Ipatiamat foi construído por um professor do primeiro ciclo e que espelha de alguma forma algumas vertentes do projeto de forma exemplar. Mais à frente vamos assistir a um pequenino vídeo onde esse hino é cantado por alunos do segundo ano de escolaridade. Esse hino está disponível no YouTube em duas versões, uma versão a norte e outra versão já mais com sotaque alentejano, cantada por miúdos do distrito de Beja. O que nós pretendemos então é o sucesso escolar, o aluno no centro da aprendizagem, promover o êxito, a autonomia, a criatividade, a utilização de ambientes digitais, de dispositivos móveis com conta, peso e medida, para trabalhar, obviamente, a matemática. Temos um cantinho muito especial ligado à aritmética mental e ao cálculo mental, que depois se repercute nas jornadas de cálculo mental que vamos promovendo, tanto na versão presencial como na versão online. Temos imensos recursos interativos que de alguma forma ajudam ou contribuem para a mudança de paradigma dentro da sala de aula, utilizando a tecnologia, realizando as aprendizagens então com compreensão, ou seja, no sentido da melhoria da qualidade das aprendizagens e inovando sempre que for possível. Então, deixo aqui um pequeno vídeo com um pequeno resumo do projeto. Sou da
Onde estamos? Estamos presentes em diferentes salas de aula, de norte a sul do país. Ficam aqui algumas imagens elucidativas. Nas visitas às escolas, que realizamos com alguma frequência. Ficámos impedidos agora por causa da Covid-19, mas estamos com vontade de voltar às escolas para ir, porque ficamos sempre muito mais ricos quando voltamos de ver aquelas experiências em contexto de sala de aula. Estamos também na formação inicial de professores, onde o projeto IPATEMAT já entra na parte curricular desses alunos, que serão os futuros professores do ensino básico, na formação contínua, onde já demos nos últimos anos mais de 1000 horas de formação, e nas jornadas de cálculo mental. Aqui está um exemplo de uma jornada presencial, mas que também nos adaptámos à pandemia e criámos jornadas de cálculo mental online que vieram para ficar e que realizamos 2 a 3 edições por ano. Os principais objetivos é a promoção da qualidade do ensino-aprendizagem na matemática com a utilização e integração das novas tecnologias em sala de aula, implicar e capacitar os professores para articularem com autonomia os diferentes tipos de recursos pedagógicos, munir os professores de uma ampla variedade de recursos digitais e outros, fomentar a utilização de jogos sérios na plataforma, orientados para a promoção de competências, nomeadamente para a promoção de competências transversais, mas também para a promoção, e essencialmente para a promoção de competências matemáticas. Analisar a eficácia da implementação do projeto para que possamos promover, então, o sucesso escolar na matemática, realizando aprendizagens com compreensão. Para a concretização destes objetivos, desenvolvemos recursos didáticos e educativos digitais e outros, adaptamos os nossos recursos aos documentos curriculares das aprendizagens essenciais de matemática do ensino básico, asseguramos a formação contínua dos docentes mediante ações de formação em colaboração com os centros de formação de desenvolvimento de escolas, integramos nos processos pedagógicos competências e recursos digitais, colaboramos na implementação da adequada infraestrutura tecnológica, contribuímos para a literacia digital de alunos e professores, contribuímos para um ensino de qualidade alicerçado na compreensão dos conteúdos matemáticos, entre outros objetivos. A aquisição do conhecimento e das competências em matemática faz-se uma dinâmica contínua em espiral, através de experiências ricas e variadas, num longo percurso que parte do concreto, com vista ao progressivo desenvolvimento do raciocínio lógico e abstrato, e passo a passo a partir de pequenos elementos que se vão aglutinando no caminho para uma percepção global, de modo que a falta de algum compromete o edifício final, isto é, leva ao insucesso, o que torna o ensino, a aprendizagem da matemática, diferentes de outras áreas do saber. Portanto, aprendizagens incompletas e disfuncionais, percursos apressados no sentido de abstração, a imposição de um mesmo ritmo e uma mesma metodologia para todos os alunos, falta de experiências variadas que gerem diferentes pontos de vista e abordagens, a concepção errónea de que o conhecimento é absorvido do exterior e não construído no interior pelas experiências, partilhas e reflexões do aluno pode levar ao insucesso em matemática. O projeto IPATEMAT dá o seu contributo, tentando colmatar cada um destes itens aqui, e há um estudo que aqui apresentei, e há um estudo que a Marta já referiu, realizado em 2020 pelo PNPSE, que vem de alguma forma também corroborar ou incentivar a utilização do projeto IPATEMAT em contexto de sala de aula. Esse estudo foi realizado em 2020, então coordenado pelo professor José Verdasca, e pela equipa que o realizou foi o professor José Verdasca, Ana Maria Neves, Helena Fonseca, José Alberto Sateixa, a Marta Procópio e Lulinda. Utilizaram um método misto, combinando abordagens quantitativas com qualitativas. A amostra utilizada foram alunos do segundo ano dos agrupamentos de escolas da CIM do Ave, que é constituído por 8 municípios, que realizaram as provas de aferição de matemática e de português no ano letivo 18-19 e que recolheram as perspectivas da coordenação, das mediadoras e das professoras titulares de turma do projeto IPATEMAT. Os principais conclusões que apresentamos aqui são os alunos das turmas que foram estimulados a utilizar a plataforma IPATEMAT de modo frequente e com intencionalidade pedagógica obtiveram melhores resultados no ano letivo 2018-19 na prova de aferição de matemática no segundo ano de escolaridade, quer na habilidade, quer em cada um dos seus domínios. Aqui reforço o facto de que esta conclusão advém da utilização frequente e com intencionalidade pedagógica do projeto IPATEMAT em contexto de sala de aula. A segunda conclusão, os alunos das turmas analisadas, comparativamente às restantes, conseguiram melhorias estatisticamente significativas na prova da aferição de matemática e ampliaram ainda mais os seus resultados nesta avaliação externa face aos da prova da aferição de português. E, por último, nestas turmas observou-se maior equidade nos resultados obtidos na prova da aferição de matemática, uma vez que a melhoria das classificações registrou-se na totalidade dos alunos, o que sugere uma maior justiça educativa no acesso de todos à aprendizagem de qualidade, e congratulamos também com esta conclusão. Este estudo está disponível no site do PNPSE, que penso que está no bate-papo, e aconselho vivamente a que o possam ler,
porque acho muito interessante as conclusões que são lá apresentadas. Recuperar com matemática o contributo do projeto IPATEMAT nas suas principais vertentes, que é as aplicações de conteúdos e os jogos. No domínio dos jogos temos um conjunto de jogos sérios que trabalham competências de matemática, mas também trabalham competências transversais, com narrativas que vamos propondo. No que diz respeito às aplicações de conteúdos, as principais características são a promoção da autonomia, a promoção da autorregulação da aprendizagem, na medida em que o aluno tem um papel mais ativo e agente na construção do seu conhecimento, neste processo de planificação, execução e avaliação, que vai fazendo cada vez com mais mestria. O feedback adaptado, muitas vezes adaptado à resposta do aluno. O respeito pelo ritmo de aprendizagem e, dada a diversidade e quantidade de recursos que temos na plataforma, a consolidação também dos conteúdos. Temos muitos mais vertentes na plataforma, salientar aqui o back-office que permite a monitorização em tempo real por parte dos professores das matérias, dos temas, dos conteúdos que os alunos estão a sentir mais dificuldades e permite que o professor o possa ajudar nesse sentido, e também um banco de dados com cerca de 3.000 questões e que continuamos a trabalhar diariamente para que essas questões também aumentem e que vamos beber a muitas provas internacionais, desde a Austrália, até à Coreia. Vamos lá buscar algumas tarefas que achamos interessantes e colocamos na nossa base de dados. Finlândia, entre outros. E também temos na nossa plataforma, entre outros recursos, os planos de aula que nasceram na pandemia, as jornadas de cálculo mental, as planificações, os guiões de iniciação ou consolidação, os PDFs de apoio a alunos e professores, as fichas de diagnóstico e trimestral que vamos fornecendo ao longo do ano. Deixo então aqui só mais um slide com algumas frases, este tom azul mais clarinho, de alunos e de professores, que nos dão também mais força para continuarmos e que vêm de alguma forma corroborar o trabalho que temos vindo a fazer e também corroborar o estudo realizado pelo PNPSE. Muito obrigado a todos e agradeço a vossa atenção e estarei também disponível para alguma questão, se assim for o caso. Obrigado. Obrigada. Obrigada pela vossa capacidade de cumprirmos aqui o tempo. Temos então 15 minutos para questões, reflexões. Pedíamos para que pudessem colocar as vossas questões ou no bate-papo ou que levantassem a mãozinha para podermos então participar de forma a que eu consiga ver quem pretende colocar alguma questão. A professora Ana Serra pergunta se este projeto necessita de uma candidatura. A professora Ana Serra está-se a referir ao projeto IPATEMAT, certo? Sim, sim. Peço desculpa, mas estava... De uma candidatura? Não, depende em que contexto pretendem utilizar o projeto. O projeto é uma plataforma que está disponível naquele sítio da internet. Depois de conhecerem as diferentes vertentes do projeto e pretenderem, muitas das vezes, quando somos contactados, querem formação e é preciso que nós tenhamos capacidade de dar formação naquele momento, etc. Depois dessa análise, eu deixo aqui o e-mail, contactam connosco e... Perguntar sobre estas jornadas online do cálculo mental, se calhar poderia-se só sugerir alguma, como é que procederam, digamos assim, porque acho que é interessante e se calhar contar mais um bocadinho, se acharem que é pertinente, senão também vou tentar perceber. Não, existem alguns vídeos no YouTube e se forem à plataforma conseguem ter uma percepção. Com a pandemia nós obviamente tivemos que nos reinventar e temos jornadas de cálculo mental adaptadas para todos os anos de escolaridade, do 1º ao 9º ano. Obviamente, depende também da altura do ano, porque os alunos do 1º ano, por exemplo, no primeiro campeonato que fazemos, que é mais ou menos por janeiro, online, normalmente não participam porque não têm consolidado ainda a adição, ou podem não ter consolidado ainda a operação de adição, e não participam. Mas temos campeonatos com diferentes narrativas que são propostas do 1º ao 9º ano. Embora o nosso target de atuação tem sido o primeiro ciclo. E aquelas salas que vão ver no YouTube, onde enchemos o Altice Fórum, são alunos do 4º ano, por exemplo, no Altice, na Cima do Ave são campeonatos para o 2º ano de escolaridade, ou seja, depende do target que é utilizado em cada um dos territórios. Obrigada. Eu vou colocar novamente os 3 links que há pouco tinha disponibilizado, caso, entretanto, alguém não tenha visto anteriormente.
nomeadamente o das novas aprendizagens essenciais da matemática, que é aqui também a novidade, não é? A questão de termos novas orientações. Não sei se alguém quer colocar alguma questão sobre estas novas orientações. Aproveitando que temos aqui a professora Ana Paula Canavarro. Eu posso fazer uma questão. Posso fazer uma questão eu. Ana pode, Ricardo. Paula, que é uma preocupação que nós temos muitas das vezes nas formações, que é nas novas metas a preocupação da introdução do algoritmo vertical, consideram a partir de que ano de escolaridade. Ou seja, o algoritmo vertical, não sei se num dos refrões do Hipatemate dizia assim: minha avó quis ensinar-me a fazer contas de pé, mas eu sou Hipatemate e vou-lhe ensinar eu como é. E porquê? Porque muitas vezes a avó ensinava o aluno chegava a casa 12 mais 14 e a avó fazia uma conta de pé. E ele dizia, não, eu sou Hipatemate. 12 mais 14, eu vou usar aqui estratégias de aritmética mental, não preciso do algoritmo vertical. E qual é a visão, neste caso, refletida nas aprendizagens essenciais relativamente a este assunto? Ana, se conseguir. Obrigada pela pergunta, Ricardo. Professora Ana, tem que ligar o seu micro. Eu estou a clicar, pronto. Eu estava a clicar, mas ele não estava a funcionar, não sei porquê. Agradeço a pergunta, é uma pergunta muito, muito importante e já tinha reparado que o Hipatemate valoriza bastante o cálculo mental e as novas orientações assim o fazem. Portanto, os algoritmos, o chamado algoritmo tradicional da conta em pé, não é? Os algoritmos com a disposição vertical, surgem nestas orientações a partir do 3º ano, porque os 2 primeiros anos, se não forem dedicados à compreensão daquilo que é operar portanto, os alunos terem a oportunidade de desenvolver estratégias diversificadas dentro da sala de aula que lhes consigam desenvolver a capacidade de produzir uma resposta, e realmente nós em cálculo mental é fascinante a quantidade de estratégias diversificadas que existem. E elas têm que ser trabalhadas desde o 1º ano em sala de aula de forma continuada, eu diria quase que diariamente. Eu conheço alguns professores que o fazem diariamente, mas para trabalhar as estratégias de cálculo mental, porque o cálculo mental durante muitos anos pensou-se que dizia-se que uma coisa, que os alunos ou tinham jeito ou não tinham jeito, não é? Os alunos iam à escola para aprender a fazer a conta em pé, para pôr as contas na vertical, à semelhança do que ainda fazem os avós, claro, porque foi assim que aprenderam, só que os avós aprenderam no século XX e as necessidades e os dispositivos que estavam à disposição eram muito, muito diferentes, não é? E, portanto, se nós hoje em dia queremos que os alunos sejam competentes a utilizar uma calculadora, porque se a escola não lhe ensinar a utilizar a calculadora, eles vão aprender a usá-la sozinhos, não é? Portanto, isso não temos qualquer dúvida. Portanto, não é nosso papel fazer ceguetas relativamente à utilização dos recursos, é usá-los bem. E o cálculo mental é uma ferramenta absolutamente fundamental para que os alunos possam precisamente usar bem as calculadoras com espírito crítico, ou possam nem precisar delas, não é? Porque realmente os 2 cálculos importantes, verdadeiramente importantes para uma criança de educação básica desenvolver, é o cálculo mental e o cálculo por calculadora. O cálculo papel e lápis, nós sabemos muito bem no nosso dia-a-dia que ele acaba por não ter uma grande expressão, não é? Nós vamos ao restaurante para dividir a conta, ninguém faz contas de papel e lápis, nós andamos a estimar se o carrinho do supermercado já tem os 50 euros de compras para ter acesso ao desconto, ninguém anda com papel e lápis. Portanto, o cálculo mental e o cálculo calculadora são os 2 cálculos absolutamente essenciais. E, portanto, eu aproveitando esta pergunta do Ricardo, diria que é muito importante que na sala de aula, dentro da sala de aula, faça parte
daquilo que se persegue no dia a dia da sala de aula com todos os alunos, o trabalhar as estratégias, não é? O Ricardo falou-nos dos campeonatos. Os campeonatos são com certeza uma fase, não é? Como há bocado dizia, para os alunos que já tiveram que aprender antes, não é? Porque fazer campeonatos é um momento final em que os alunos podem mostrar. E eu até quando o Ricardo há bocado disse que não consideravam os alunos do primeiro ano, porque eles ainda não tinham consolidado a adição, mas eles já, não sei se não seria uma vez de experimentarem, porque os alunos do primeiro ano, eles conseguem, através dos factos básicos e de estratégias muito elementares, com números pequenos, com dimensões que não é na ordem dos milhares com certeza, mas eu estou convencida e conheço casos de alunos que logo no primeiro ano começam a conseguir ser muito proficientes no cálculo mental. É um desafio que eu também deixo aqui uma interrogação, porque se os campeonatos mobilizam assim tantas crianças, talvez os do primeiro ano também gostassem de fazer algum, não sei, fica este desafio. Não, eles fazem, Ana. Nós temos vários momentos de campeonatos. Quando chegamos a janeiro, por exemplo, a pandemia atrasou um bocado e num dos campeonatos online havia muitos miúdos que ainda não tinham consolidado e não fazia sentido fazer o campeonato. Mas no campeonato de março já participaram. Pronto, eu tinha percebido que era tudo temos vários. E depois outra coisa que nós trabalhamos muito, aproveitando aqui a deixa da Ana Paula, que é muito importante nos primeiros anos de escolaridade, pelo menos na perspectiva, e penso que estamos de acordo, que os factos básicos sejam bem trabalhados, porque eles são fundamentais para o cálculo mental. Não há estratégias de cálculo mental sem os factos básicos estarem assimilados. Se um aluno vai fazer 9 mais 7 pelos dedos, contando lá as contas, ou seja, não está consolidado e compromete, de facto, o próprio cálculo mental. E daí que nós damos esse contributo no primeiro ciclo, que os factos básicos sejam, aliás, não aconselho ninguém a jogar com os miúdos depois de 2 meses ou 3 de treino, porque podemos perder. Eu estive a ver as aprendizagens essenciais, as novas aprendizagens essenciais, e parece-me que isto no futuro vai ter muitas repercussões em termos de desenvolvimento de competências, inclusivamente pensamento computacional e todas essas coisas. E aproveito para dizer, não sei se é oportuno, que fiquei muito contente pela organização TAR por capacidades, a resolução de problemas, o raciocínio, que acho que é um grande avanço na matemática. Nós estamos a trabalhar na secundária para essas competências e portanto, notei ali que há uma grande atualização e um caminho bastante mais inovador. E nesse aspecto parece-me ser um grande avanço para a matemática. Começo por dizer que fico contente que haja esta reação positiva a este novo documento curricular, que naturalmente é um desafio para todos, não é? Sempre que há, e eu acho que o caso do pensamento computacional, que tem sido dos aspectos mais referidos durante a discussão pública e até depois noutros contextos, é algo que ainda é novo para a grande maioria das pessoas e, portanto, isso causa sempre alguma insegurança, coloca questões, nomeadamente a existência de tecnologia, há sempre várias pessoas a perguntarem isso, mas de qualquer forma são desafios que eu acho que, havendo condições e estando as pessoas motivadas para tal, certamente vão abraçar bem esse desafio. Quanto à importância das capacidades, eu também fico contente que as considerem fundamentais. E acrescento só uma coisa relativamente ao que disse a Marta, porque de facto nós dizemos o foco nas capacidades, mas também as capacidades, o trabalho com as capacidades não surgem sem conteúdos, não é? Nós trabalhamos sempre sobre algum conteúdo e, portanto, é este equilíbrio que nós temos que procurar. Obrigada. Obrigada, eu. Portanto, o foco nas competências, não é? A competência matemática como um todo traz capacidades, conteúdos e tudo. Ricardo? Não, a Lina já disse tudo, de alguma forma, acho que os professores já há algum tempo vinham a reclamar um pouco com uma mudança deste género, e ela ainda bem que vai acontecer, e o mérito é toda a equipa que desenvolveu
estas aprendizagens, não é? Esta equipa que a Lina acabou de apresentar. Não tenho muito mais a acrescentar. No que diz respeito ao projeto IPATEMAT, nós vamos tentar, de alguma forma, beber das aprendizagens essenciais e calibrar aquilo que tivemos a calibrar dentro da nossa plataforma para que em 2022-2023 podemos estar afinados com as aprendizagens. Nós estamos a chegar ao fim, eu não tenho mais perguntas aqui, ninguém colocou aqui mais perguntas, eu não sei se alguém quer usar destes últimos 2 minutinhos para colocar alguma questão. Nós temos essencialmente diretores, mas eu vejo aqui algumas câmaras que nos mostram grupos de pessoas que estão a assistir. Eu não sei se, provavelmente algumas destas pessoas são professores de matemática, portanto, se tiverem alguma questão a colocar, aproveitem agora estes minutinhos. Marta, eu só ia fazer uma pergunta também muito breve. Eu penso que a doutora Ana Paula deve ter falado no início e eu confesso que isto, direção aberta a estas horas, isto é muito difícil, devia ficar em casa, não é? Para me concentrar mais, mas de qualquer modo os meus colegas muitas das vezes falam o que é que estará agora em vigor? Será só as aprendizagens essenciais? Se ainda é válido os programas? No fundo, a orientação que deve vigorar para este ano. Se me puder também a mim orientar, eu agradeço. Obrigada pela pergunta. Da matemática, claro. Muito bem, obrigada pela sua pergunta. Realmente tem havido algumas questões nesse sentido e, portanto, relativamente aos programas de matemática, estamos a falar não só dos de matemática, mas de todos os programas, mas agora em específico os programas que foram de 2012, 11, 12, por ali, por aqueles anos, portanto, são programas que foram todos revogados em julho deste ano. Portanto, todos os programas que existiam, que se chamam programas, foram revogados. Ou seja, os documentos que regulam os ensinos neste momento, neste ano letivo de 21-22, são as aprendizagens essenciais para todas as disciplinas e áreas disciplinares no primeiro ciclo que estão no site da DGE e que foram homologadas em 2018. Esses são os documentos curriculares oficiais para este ano letivo. No caso concreto da matemática, para além destas aprendizagens essenciais, existe, portanto, para consulta no site da DGE, aquelas que eu referi como as novas aprendizagens essenciais em matemática, que correspondem a um novo programa que não estão ancoradas, portanto, naquilo que eram as metas, mas têm uma nova visão, os tais novos princípios que eu aqui, de uma forma muito breve, disse, não é? Mas que entram em vigor de uma forma generalizada para o próximo ano letivo de 22-23. Ou seja, este ano o documento oficial regulador são as AES 2018, também na matemática. O que não quer dizer, não é? E sabemos de muitos agrupamentos que estão a fazê-lo, que os agrupamentos não comecem a olhar para esses novas AES que já estão disponíveis e não comecem a tomar conhecimento do que é que elas trazem, das ideias que trazem, e até fazer algumas experiências, preparação de materiais e algumas experiências em sala de aula, de algumas tarefas com os seus alunos. Mas, portanto, o que é rigorosamente oficial em vigor este ano é a AES de 2018. A partir do ano que vem, em matemática, as AES homologadas em 2021. Não sei se ficou claro. Sim. Claro, muito obrigada. É mais um reforço para a nossa, às vezes para a nossa orientação e para a nossa, às vezes, falta de segurança em algumas coisas. Muito obrigada. Obrigada. Eu coloquei no bate-papo o link da DGE, onde estão as aprendizagens em vigor, e depois em baixo, na mesma página, tem a informação de quando é que entram em vigor as novas aprendizagens da matemática. Portanto, é este último link que eu aí coloquei. Estava só a verificar se havia aqui alguma pergunta ou alguém com a mão no ar. Não havendo, e uma vez que
ultrapassamos já em 2 minutinhos o nosso tempo e que temos uma sessão plenária daqui a 8 minutos. Eu agradeço muito a todas as pessoas que aqui estiveram, não só diretores, eu vejo aqui pelo menos alguns quadradinhos com várias pessoas. Obrigada por estarem connosco durante estes 50 minutos e por toda a manhã nestas jornadas. Agradeço muito, muito, muito aos convidados que aqui estiveram nesta sala, que fizeram esta sessão comigo 8 vezes. Muito obrigada. Chegámos, como dizíamos no início da manhã, chegámos à meta final. Espero que com distinção, todos juntos. Desejo um bom ano letivo para todos vós, que consigamos efetivamente contribuir para melhores aprendizagens, no nosso caso matemática, porque aqui estamos na matemática, mas no geral para as aprendizagens de todos os alunos. E um resto de boas jornadas. Falta-nos então a sessão plenária, que eu sugiro que possam então, saindo, clicar no link da sessão plenária. Obrigada a todos e até à próxima.